Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Entrevista, um programa do 20º ENDIP Rio 2020. Eu sou Gisele Barreto da Cruz, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora geral do 20º Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, juntamente com Cláudia Fernandes, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Eu e Cláudia temos a satisfação de receber para uma roda de conversas neste Conexão Entrevista 4 ilustres professores. 4 professores cujas trajetórias de formação e de atuação profissional, além de se tornarem referências no campo da educação brasileira, no campo da didática, no campo das práticas de ensino, se entrelaçam justamente por isso com a história do ENDIP. 4 professores que tiveram a responsabilidade, assim como eu e a Cláudia Fernandes estamos tendo nesta edição, de coordenar não apenas uma, mas mais de uma edição do ENDIP. O ENDIP hoje, na sua 20ª edição, um percurso de quase 40 anos, ele é um dos maiores encontros da educação brasileira. Encontro de professoras e de professores da educação básica, da universidade, estudantes das licenciaturas, estudantes da pós-graduação, pesquisadores da área que se encontram de 2 em 2 anos para pensar, projetar, problematizar a educação em diferentes perspectivas, mas sempre com ênfase bastante inscrita naquilo que podemos e devemos fazer por uma escola democrática, por uma escola emancipadora, por uma escola inclusiva. E nessa trajetória de quase 40 anos, em 20 edições, o ENDIP vem se constituindo num movimento. Mais do que um evento, o ENDIP é um movimento a favor da democratização da educação pública. E essas pessoas que estão conosco aqui hoje para conversar comigo e com a Cláudia, com todos aqueles que estão nos assistindo, têm uma contribuição muito especial. Professora Vera Maria Candô, professora emérita da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ela é aquela que, no início dos anos 80, convidou seus colegas educadores do Brasil inteiro para se reunirem no que ficou consagrado como o Seminário A Didática em Questão. Eu falo consagrado porque é um clássico na área na área da didática. Todos aqueles que trabalham com a didática, com as práticas de ensino, não tem como conhecer as problematizações que aconteceram naquele tempo, ali no início dos anos 80, na PUC do Rio de Janeiro. E esse seminário, que aconteceu novamente no ano de 1983, 1982 o primeiro, 1983 o segundo, ele se encontra nas origens do que hoje é o ENDIP. Concomitantemente, aconteciam os seminários das práticas de ensino. E aí, algum tempo depois, resolveram, os educadores que estavam irmanados em torno do Seminário A Didática em Questão e aqueles que estavam irmanados em torno do Seminário das Práticas de Ensino, resolveram fundir e transformar os 2 seminários num grande encontro, que é o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. A professora Vera Candô, ela coordenou, portanto, as 2 primeiras edições do Seminário de Didática em Questão, e no ano de 2000, na UERJ, o Seminário de Didática em Questão aconteceu na PUC do Rio. No ano de 2000, aconteceu o 10º ENDIP, na UERJ, sob a coordenação da professora Vera. A professora Vera Candô, então, ela coordenou 3 edições desse encontro. E por isso ela está conosco aqui para contar um pouco das suas memórias e das suas reflexões que emanam da sua experiência com o ENDIP. A professora Aida Maria Monteiro Silva, outra interlocutora importante nessa conversa de hoje, professora
titular da Universidade Federal de Pernambuco, é alguém que participa do ENDIP também desde o seu início e teve a oportunidade de, em 1987, coordenar aquele que foi o quarto ENDIP, mas, na verdade, o primeiro, unindo o Seminário da Didática em questão e o Seminário das Práticas de Ensino. Então, em 87, não ficou marcado como o primeiro ENDIP. Resolveram designá-lo de quarto ENDIP porque incorporaram os 3 encontros de didática em questão e os encontros também de prática de ensino que estavam acontecendo até então. E a professora Aida foi aquela que teve a responsabilidade de realizar esse encontro, que fez esse entrelaçamento dos seminários a favor, portanto, do campo da didática e das práticas de ensino. A professora Aida Maria Monteiro Silva, ela coordenou, além do ENDIP de 87, o 13º ENDIP, também sediado pela Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, o de 87 ele foi organizado pela professora Aida, mas ele foi sediado pela Universidade Católica de Petrópolis, de Pernambuco, né? E no ano de 2006, então, na Universidade Federal de Pernambuco, a professora Aida Monteiro recebe aí a 13ª edição. Uma outra pessoa que, junto com a professora Vera Candor e a professora Aida Monteiro, vem trazer suas memórias, as suas reflexões a partir das histórias do ENDIP para a nossa roda de conversa, é o professor José Carlos Libânio. O professor José Carlos Libânio, ele é professor aposentado, professor titular aposentado da Universidade Federal de Goiás. Hoje ele é professor titular da Universidade Católica de Goiás e ele, tendo feito filosofia, mestrado e doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é alguém que, no campo da educação, vem contribuindo de forma incisiva para o debate em torno da teoria da educação, da didática, do trabalho que acontece no seio da escola, na organização da escola, na sua gestão, nas suas diferentes possibilidades de democratização. Todas as produções do professor José Carlos Libânio nos ajudam a pensar epistemologicamente a educação, epistemologicamente a didática, o processo ensino-aprendizagem e como isso se materializa, se corporifica, se objetiva no trabalho da escola. E, nesse sentido, o professor Libânio é alguém que tem uma inscrição muito forte nos ENDIPs. Ele é muito conhecido pela sua história nesse encontro, que vem contribuindo para disseminar essa concepção que o professor José Carlos Libânio, no decorrer de sua trajetória, vem disseminando. Ele teve a oportunidade, a responsabilidade, assim como as professoras já apresentadas, de também coordenar 2 edições do ENDIP. A edição de 1994, que foi o 7º ENDIP, que aconteceu na Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia, e também o 11º ENDIP, que aconteceu no ano de 2002, nesta mesma universidade. O professor Libânio é alguém que certamente, ao compartilhar as suas reflexões, muito contribuirá para o nosso debate em torno do legado do ENDIP e dos desafios que se inscrevem no seu acontecer. E nós temos conosco, nesta conversa, a professora Alda Junqueira Marim. Professora Alda Junqueira Marim é professora aposentada da Unesp, professora livre-docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fez pedagogia, mestrado, doutorado em Ciências da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, hoje a Unesp, e vem pesquisando sobre didática, formação e trabalho docente. Professora Alda, ela coordenou 2 edições.
A primeira com a professora Selma Garrido Pimenta, que era a primeira coordenadora e ela a vice-coordenadora. Essa edição com a professora Selma Garrido Pimenta foi a de 1998, a nona edição, que aconteceu na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo. E depois, essa dupla muito especial no campo da educação brasileira voltou novamente a coordenar uma edição do ENDIP, que foi a de 2012, o 16º ENDIP, que aconteceu na cidade de Campinas, na Unicamp, invertendo. A professora Alda Marim, que foi a vice-coordenadora, né, da nona edição, assume a coordenação da 16ª e a professora Selma Garrido Pimenta assume a vice-coordenadoria. A professora Selma não está conosco hoje porque ela participou do Conexão Entrevista sobre a Andip. E a professora Alda vem, então, se somar a essa ciranda, a essa roda de conversa sobre a trajetória do ENDIP. Nós damos, portanto, muito boas-vindas a vocês. Agradecemos a generosidade de terem aceito o nosso convite e a honra de nos concederem essa entrevista. Eu passo, então, a palavra para minha colega, parceira e, mais que isto, amiga Cláudia Fernandes, da Unirio, com quem eu tenho compartilhado as responsabilidades desta coordenação. Cláudia. Eu quero dar também as boas-vindas a todos, a vocês e a todos que estão nos ouvindo. Agradecer a Gisele as palavras iniciais. Dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa roda de conversa com vocês. Eu imagino que essa conversa que a gente vai ter aqui vai se tornar algo assim histórico mesmo no campo da educação, né, Gisele? Um marco, porque vocês são referências muito importantes na área, com contribuições assim de um valor imenso do ponto de vista teórico, do ponto de vista das práticas, da didática, da epistemologia no campo da educação. Então, é um prazer enorme, é uma emoção muito grande poder estar conversando com vocês hoje, porque todos vocês foram minhas referências e são ainda, né? Eu digo foram porque desde da minha graduação que leio, que estudo, enfim, são referências importantes, então é um prazer muito grande estar aqui. Essa nossa conversa como Gisele disse, para a gente pensar um pouco essa trajetória dos ENDIPs, né? Com muita alegria que estou na coordenação desse 20º ENDIP, essa edição, e eu queria ouvir, então, de cada um de vocês, um pouco, inicialmente, sobre essa trajetória do ENDIP, né? Como a Gisele disse, tanto os seminários de práticas de ensino e o seminário didático em questão, na PUC do Rio, que eu tive o prazer de estar lá, né, em 1982, no primeiro, eles se materializaram no ENDIP, né? E de lá para cá, todos os encontros, eles sempre foram muito marcados, não só por uma discussão, um debate muito efervescente em torno do campo da didática, mas entendendo a didática como alguma coisa maior do que somente as questões técnicas, ou que não é essa visão de didática com a qual a gente entende, né, e trabalha, mas entendendo que a didática se inscreve também no movimento forte da redemocratização da educação no nosso país. Então, eu queria escutar um pouco de vocês e gostaria de começar pela professora Vera Candô, se ela assim concordar, por conta da sua trajetória, né? Queria ouvir um pouco essa trajetória do ponto de vista de cada um de vocês, do ENDIP, ao longo desses 40 anos, relacionada a essa questão da redemocratização da educação no nosso país. Professora Vera, gostaria de começar? Ok. Obrigada. Ok, estão me ouvindo?
Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Gisele, a Cláudia, essa oportunidade, esse momento, né, tão especial. Agradecer também os colegas, Alda, Ida, Libânio. Nós sempre nos encontramos nos Indipes. Algumas vezes tivemos alguma mesa juntos, mas os 4 juntos nunca tivemos, né? Então, eu acho que é um momento muito especial que a gente possa conversar sobre a questão, sobre os Indipes, né? Eu gostaria de ressaltar dos Endipes alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, né? Um é esse que os Endipes são espaços de reflexão crítica e intercâmbio de experiências, pesquisas, né? Saberes, com referência à problemática da educação, né? E da afirmação democrática. Como disse a Cláudia, em 1982 a gente vivia o período da redemocratização, né? Mas hoje em dia nós vivemos um período de uma democracia extremamente fragilizada, né? Então, essa nota do Endip de uma educação democrática, o que isso significa em cada contexto, em cada momento histórico, como construir essa educação democrática nos diferentes espaços educacionais e promover uma reflexão crítica, né, sobre os caminhos e os descaminhos nesses processos, e esse intercâmbio de experiências, pesquisas, saberes, eu acho que é fundamental. Também no sentido dessa articulação da academia, das faculdades, das universidades, com o professorado em geral, do ensino médio, do ensino fundamental, mas eu diria também com os educadores que também atuam em outras esferas que não é a esfera da educação formal. Então, essa é uma primeira característica que eu acho muito importante. Uma segunda, né, que deriva dessa, é esse aspecto que os Endipes sempre foram espaços contextualizados num determinado momento histórico e que pretendiam trabalhar os temas da educação e do processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva multidimensional. Isso é um pouco o que a Cláudia disse, sem fazer uma redução da didática à sua dimensão técnica, entendendo que o entrelaçamento das diferentes dimensões, né, da realidade, ela é fundamental para promover processos de ensino-aprendizagem realmente relevantes para o que nós estamos vivendo, né? E outro aspecto que eu acho extremamente importante, acho até que esse INDIP, né, que nós vamos celebrar esse ano, de alguma forma ressalta, é a questão do diálogo com temas emergentes e insurgentes, né? Então, o INDIP sempre teve essa sensibilidade para perceber quais são os temas que estão emergindo, que são desafiantes, e como é que a gente pode provocar ou construir insurgências, sempre nessa perspectiva da construção de uma educação democrática, reflexiva, crítica, para todos, né? E uma última característica, eu também queria me referir, que eu acho que a Gisele já se referiu, é esse aspecto que o Endip foi se construindo como um movimento. Eu acho que isso é uma coisa muito original, porque normalmente os diferentes congressos que a gente vai de educação estão referidos e estão ancorados por uma determinada associação. Os Endips, até hoje, eles funcionaram de uma maneira autônoma, criando um movimento, passando, né, de um grupo a outro grupo, né, em cada evento, e circulando pelo Brasil inteiro, envolvendo as instituições, as universidades e as instituições de ensino superior dos diferentes estados, as secretarias de educação. Então, nesse sentido, ele se constitui num movimento. Eu fico muito contente de ver, nesse evento desse ano, como estão envolvidos os professores, não só os professores das redes, o Benjamin Constant está envolvido, né?
instituições especializadas que atendem a determinadas modalidades de educação, pessoas também que estão vinculadas aos movimentos sociais. Então, isso é um grande movimento orientado para a promoção de uma educação democrática para todos, e reflexiva, crítica, e, portanto, assumindo todas as discussões dos temas que, em cada momento, a realidade suscita e desafia a educação. Isso é o que eu gostaria de dizer para a gente começar a nossa conversa. Tá ótimo. Essa ideia do movimento, né, que é como se o ENDIP fosse uma grande onda, né, que vai pelo Brasil e que contextualizada nos seus né, momentos em que ele vai acontecendo, como agora que a gente, mesmo antes de toda essa situação que a gente vive agora, né, do isolamento social, e o ENDIP ter que ser virtual, né, que foi uma opção e uma decisão, me parece, bastante acertada, né, para que a gente não perdesse esse movimento e essa onda, né, para que a gente não silenciasse exatamente no momento em que a insurgência, como o próprio título do evento diz, né, e traz. E aí, nessa direção também, do contexto desses 40 anos aí dos ENDIPs, eu gostaria agora de, então, passar a palavra para a professora Aida Monteiro. Professora Aida Monteiro, por favor, boa tarde. Bem, boa tarde a todos e a todas. É com a enorme alegria que a gente está aqui nessa tarde de um sábado, né? Cada um nos seus espaços, por conta exatamente dessa situação, de um contexto, de uma pandemia, que inclusive nos traz algumas questões muito complicadas, ao mesmo tempo, né, nos deixa, de certa forma, emocionalmente fragilizados diante de uma situação que ela é inusitada para todos nós. Nós nunca vivenciamos, pelo menos eu acho que a nossa geração, uma situação de conviver diariamente com os noticiários de que chegamos a mais de 130 mil pessoas que estão fora, né, que estão longe de nós, que foram a óbito, né? Então, isso, de fato, é uma fragilidade do nosso contexto social, econômico, mas principalmente político. Então, é importante a gente enfatizar que estamos vivenciando também uma crise política que tem uma relação diretamente com essa situação que nós estamos vivendo. E aí, o ENDIP exatamente está nesse contexto, no contexto de uma sociedade com a democracia extremamente fragilizada, como bem já ressaltou a professora Vera. Eu diria que ela está na UTI também, né? Nós estamos vivenciando uma situação em que sequer nós temos um ministro da saúde efetivo dentro do nosso país. E aí, justamente ao pensar nesse ENDIP, eu acho que também já foi enfatizado, eu caracterizo como o maior movimento que nós construímos nesse Brasil no campo da educação. Um movimento nesse sentido de não estar atrelado a nenhuma instituição, a não ser recentemente, que foi criada a Associação, né, Nacional de Didática e Prática de Ensino, mas todo esse percurso do ENDIP, ele foi se constituindo a partir exatamente do compromisso, da persistência dos educadores em diversas situações, há momentos com dificuldades, momentos com mais facilidades de que os eventos fossem acontecendo, mas exatamente mostra a força dos educadores. Isso é muito importante a gente destacar, né? Que é exatamente nessa junção de interesses, de compromisso, que os ENDIPs foram, né, se fortalecendo e foram assumindo, vamos dizer assim, uma positividade muito forte. E é importante também a gente destacar que
inicialmente envolvendo duas grandes áreas, né, a didática e questionando a didática, por isso o nome, a didática em questão, porque exatamente naquele momento, década de 80, nós estávamos vivenciando um processo de redemocratização do país e, ao mesmo tempo, algumas áreas de conhecimento não estavam se coadunando com todo esse avanço, né, dos fundamentos epistemológicos, principalmente aí da área da didática e da prática de ensino. Nós tínhamos uma história da didática e da prática de ensino normativa, era muito, vamos dizer assim, prescritiva e extremamente conservadora, alinhada com uma fundamentação skinneriana, e também toda a nossa literatura é uma literatura que ela vinha do campo, né, principalmente dos Estados Unidos. Era as formações dos nossos profissionais, principalmente a produção científica. Nós não podemos esquecer que as pós-graduações no Brasil elas começam no final dos anos 70, que aí é quando a gente começa exatamente com a produção específica. E ao chegarmos, né, aos 40 anos, o ENDIP ele foi abraçando, foi dialogando com outros campos de conhecimento, que isso enriqueceu bastante. Né? Foi buscar com o grupo da formação do professor, comunicação, com as novas tecnologias, com exatamente, né, profissionais de diversos campos de conhecimento, o currículo, inclusive, né? E também de diversos níveis. Então, isso deu, vamos dizer, um significado de maior, não somente de abrangência, mas de maior potência, né? Na sua produção científica e na participação das pessoas. Né? Então, por isso mesmo que eu digo que nesses 40 anos ele se manteve firme, com a larga e importante produção científica e mostrando, né, que é exatamente nessa construção que a gente justamente consegue, né, trazer algumas perspectivas do que pode ser, né, esse ENDIP adiante. Eu gostaria de fazer uma ressalva que, como disse bem a Gisele, em 87, nós estávamos vivenciando em 85, o terceiro encontro da didática em questão e também da prática de ensino. Os dois acontecendo em São Paulo, um na USP e o outro na PUC de São Paulo. E exatamente, coincidentemente, esses encontros eles estavam entrelaçando as programações e havia uma certa insatisfação dos educadores que estavam participando nos dois movimentos, e aí começaram os questionamentos, que não se entendia por quê. Áreas tão afins, por que elas estavam, né, tratando, né, de um objeto que também é comum à didática e às práticas de ensino, que é o processo de ensino-aprendizagem, desse processo de ensino-aprendizagem de uma maneira contextualizada e nessa perspectiva da multidimensionalidade, visando a democratização, visando a inclusão da educação, e por que eles estavam separados? E foi exatamente a partir daí que nós fizemos a proposta de trazer para o Recife e foi sediado pela Universidade Católica de Pernambuco, não é de Petrópolis, é a Universidade Católica de Pernambuco, né, que juntamente com o pool de faculdades e aqui as universidades, inclusive a Federal de Pernambuco também participou, e foi exatamente nesse momento que nós denominamos o quarto ENDIP, mas que era, na verdade, o primeiro. Né? Bem, então, é exatamente nesse percurso que a gente vai construindo, e como Vera bem colocou, cada um desses ENDIP, ele traz esse contexto histórico, esse contexto social, esse contexto econômico e político, não é? De cada área. Então, a gente verifica que, quando nós vamos ver
principalmente a programação de cada um desses eventos, a gente verifica o que é que realmente, qual é o objeto, quais são os objetos que foram trabalhados, que foram discutidos, quais as produções que tiveram maior ênfase nesse momento, exatamente de acordo, né, com esses contextos. Então, veja, eu entendo que que é, de fato, eu chamo um movimento revolucionário. Eu penso que o ENDIP, por todas essas características, né, ele é um movimento revolucionário para revisitar, né, para rever os fundamentos tanto da didática como das práticas de ensino nesse diálogo com as outras áreas. E eu vejo que, nesses 40 anos, muito nós avançamos no campo da produção do conhecimento dessas duas áreas, né, que justamente buscando atender às práticas pedagógicas com base em outras epistemologias, com outros fundamentos. E aí é quando realmente começa a se discutir no Brasil a teoria construtivista, depois vem justamente a socioconstrutivista, uma ênfase também se retoma, né, dos estudos do Paulo Freire, e eu faço até aqui uma observação, que ao estudar na PUC do Rio de Janeiro, a minha turma, que começa em 79, foi a primeira turma a retomar os estudos do Paulo Freire, né, dentro da PUC do Rio, diante de uma situação de contexto, né, político, de uma ditadura civil e militar, em que o Paulo Freire foi banido, né, do país. Então, é exatamente a partir dessa contextualização que se vai reconstruindo esses dois campos, junto exatamente com a formação do professor e também, né, da comunicação, do currículo, mas eu penso que temos ainda uma grande tarefa, principalmente no campo do ensino superior, da educação superior. O fato de nós termos, né, uma formação de profissionais que estão muito mais no campo da pesquisa do que da formação pedagógica, ainda temos um ensino muito prescritivo. Ainda temos um ensino que ele é muito, vamos dizer assim, conservador mesmo, né? Em que muitas vezes a programação, ao analisarmos as programações de diversas universidades, das disciplinas, dos currículos, eles ainda estão muito em cima de um fazer didático que é da oratória, né? Da exposição, onde o diálogo, onde a construção do conhecimento coletivo ainda deixa muito a desejar. Eu penso que no campo da educação básica nós avançamos significativamente, no campo, inclusive, também das organizações não governamentais, temos grandes experiências que, inclusive, muitas vezes nós não damos o valor da importância que esses saberes podem dialogar com o saber construindo nas instituições de ensino superior. Então, eu penso, né, que o que se espera justamente desses ENDIPs, né, o que daqui para frente, nesses 40 anos de todo esse percurso, eu acho que é construir, né, cada vez mais uma produção crítica, contextualizada historicamente, no sentido político mesmo, onde se valorize o campo da didática, para que a gente diminua as interferências, né, de profissionais que muitas vezes estão atuando no campo da didática, sem que tenham realmente uma formação específica para isso. E penso, né, que nós podemos, né, fazer justamente essa articulação com essa produção do conhecimento, que justamente vai buscar também temas emergentes. Eu penso que a Vera traz essa colocação muito pertinente, né? Que a gente verifica que esse avanço da área, né, eu digo assim, da didática junto com a prática de ensino, também trouxe questões que não podem ficar
de fora. Como é que eu trato um processo pedagógico, como é que eu trato o processo do ensinar e aprender, sem pensar na democratização desses espaços, sem pensar na democratização dessas práticas, sem pensar que ali eu tenho situações que preciso atender à diferença das pessoas, numa perspectiva de interculturalidade, numa perspectiva também de lidar com as violências, que são as diversas formas, né, que nós vivenciamos no conjunto da sociedade. Então, é uma didática e uma prática que ela vai se revisitando, mas de forma contextualizada, historicamente falando. E por isso que eu parabenizo a todos e a todas, né, que estão à frente dessa edição do 40º ENDIP, mas, ao mesmo tempo, daqueles atores, né, que também vão fazer esse ENDIP, que são aqueles, né, que se escreveram seus trabalhos, né, e que vão justamente ter uma participação muito importante e, com certeza, brilhante, para que a gente comece a valer a força dos educadores nesse país. Então, é por aí que eu finalizo, né, essa primeira parte dessa intervenção aqui, e dizendo, né, que está ao lado desses queridos colegas, né, a Vera, o Libânio, né, a Alda e a Gisele e também a Cláudia, é realmente muita alegria para nós, e que tenhamos muitos ENDIPs ainda com a participação desse grupo aí, né? E outros colegas também que participaram dessas construções. E só ainda por uma questão, né, de dever, a edição de 2006, eu tive a participação da companheira, colega querida, a professora Márcia Mello, aqui como vice-coordenadora do 13º ENDIP em 2006, na Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada. Professora Aida, obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Alda. Professor Libânio, primeiro as damas, vou deixar a sua fala para encerrar. A fala da professora Aida me fez pensar no ENDIP como um evento que faz 40 anos, ou seja, um sênior, né, digamos, um evento, mas ao mesmo tempo jovem, né, porque é um evento que se renova, que se insurge, né, que é como a professora Aida falou, que dá potência, né? A cada edição ele ganha uma nova potência com as questões todas que ele traz. Então, eu passo a palavra, por favor, à professora Alda Junqueira Marim, agradecendo a participação, e queremos ouvir, então, um pouco também sobre a sua trajetória nos ENDIPs e como você vê todos esses 40 anos aí do ENDIP nesse movimento que a gente vem falando aqui de recontextualização da didática e da educação e da redemocratização. Professora Alda, por favor. Muito obrigada pela participação, pelo convite, por estar aqui acompanhando vocês com essa discussão e com essa rememoração, né, de todo esse trajeto que eu realmente participei desde o início, né, desde o primeiro encontro que houve lá no Rio de Janeiro com a professora Vera e todos os demais. Eu vou ser muito breve para apresentar as minhas considerações. Eu acho que houve, ao longo desses anos, um envolvimento muito grande de todas as pessoas que gostam da área, que trabalham na área, que valorizam a área e que, portanto, conseguiram trazer novos membros, novos colegas. Eu acho que o ENDIP foi crescendo em razão da divulgação
e do trabalho árduo de montar cada uma dessas reuniões. Nós todas que já participamos de uma organização de ENDIP, sabemos o quanto ele é trabalhoso, o quanto ele nos dá responsabilidades, né, de toda a natureza, responsabilidades do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de trabalho mesmo, de braçal, e do ponto de vista financeiro, né? Porque é uma coisa, são eventos muito caros, são eventos que dependem de muitas negociações, dependem de muita mobilização de recursos humanos para os auxílios. Dependem também, não só de uma mobilização assim, aberta, mas uma mobilização de convencimento de ganhar novos adeptos para essas atividades. Por isso ele chegou no ponto em que ele chegou. Cada um de nós conseguiu, ao longo do tempo, novas técnicas, novos recursos, novos argumentos, né, de convencimento e de chamada de colegas para participar no ENDIP. Hoje, ele é um dos maiores eventos da área de educação que nós temos no país, né? E, realmente, ele articula e chama a atenção de pessoas que não necessariamente trabalham com didática, e não necessariamente trabalham com práticas de ensino, enquanto áreas acadêmicas, mas que têm envolvimento com elas, porque são professores, porque são pesquisadores de escola, porque são pesquisadores de professores, porque são pesquisadores de crianças que estão na escola recebendo esse trabalho. Então, eu acho que é um evento que, apesar do seu trabalho, apesar do seu peso, né, de reflexão para a montagem, a estruturação do evento, mesmo antes de estar mobilizando as pessoas e tudo, tem toda uma estruturação acadêmica que precisa ser feita e que também conta com os colegas, né? Tanto que a gente sempre a gente participa de reuniões para discutir também junto com os colegas que estão na cabeça do evento sobre as decisões a serem tomadas, né? Então, ele é também um evento extremamente democrático, né? Nesse sentido, porque não é um evento que é feito por um grupo sozinho, fechado, mas um grupo que distribui as suas tarefas, que divide com os colegas as responsabilidades e as ideias, né, para a organização do evento. Eu tenho percebido ao longo dessa minha vida inteira, dentro dos ENDIPs, dos grupos de trabalho, que nem todos os grupos de trabalho em outras áreas têm esse tipo de abertura, e nem sempre tem esse tipo de encaminhamento no que diz respeito à sua elaboração e à sua apresentação, e depois a sua prestação de contas, enfim, todo o evento, todas as etapas que mantém, né, o evento, são extremamente participativas e divididas com os colegas, né? Eu acho que essa é uma característica muito grande dos ENDIPs, né? E outros aspectos que já foram falados pela Vera e pela Ida, que também eu partilho dos mesmos, concordo com elas, com todas essas características que elas trouxeram, todas as possibilidades que esse evento trouxe, né, de circular pelo país, também é uma outra questão bastante importante, né, que não são todos os eventos e todos os grupos de pesquisa que fazem isso, né. Isso também é parte dessa perspectiva democrática, né, de não considerar apenas alguns grupos como sendo os privilegiados e outros não, mas sempre que possível levar o ENDIP para algum lugar que ainda não esteve e que faz parte desse agrupamento novo de pessoas que poderão se chegar a esse agrupamento que vem trabalhando já há tantos anos, né? Então, essas são as minhas palavras.
Para mim foi sempre uma atividade muito prazerosa estar no INDIP, né, ao longo desses anos todos, e acho que o que eu tinha para dizer é isso. Agradecer imensamente esse convite para estar aqui junto com vocês e agradecer à equipe que está organizando esse INDIP, que está particularmente sobrecarregada pelas características que nós estamos vivendo da pandemia, né? E todas as redefinições que precisaram ser feitas aí na correria e que vocês estão sendo muito felizes em organizar essas atividades, né? As lives, as participações, as apresentações, vão dando uma outra característica para o INDIP, que também é parte dessa possibilidade de divulgação até antecipada do que é o evento, né? De modo que as pessoas fiquem conhecendo o que é o INDIP, quem são essas pessoas que trabalham no INDIP, né? Que estão por detrás de todo o trabalho, aqueles que estão na frente, indo para a frente da tela lá para participar com lives, seja de uma universidade, seja de outras, sejam de grupos, mas que estão sendo formas de estar divulgando a área e a seriedade com que essa área trabalha, os resultados que ela traz para a educação brasileira. Bom, muito obrigada por essa oportunidade. Professora Alda, eu agradeço, e em nome da Gisele também, né, o carinho, e tem sido, de fato, um grande desafio a coordenação desse INDIP nesse contexto que a gente está vivendo. E como Gisele já outro dia sinalizou, o INDIP já está acontecendo, né? Ele já está com as lives, com essas entrevistas. Então, eu queria ressaltar uma fala sua, que também é o que eu sinto, tenho um sentimento muito forte, que é o compromisso e a grande responsabilidade em coordenar um evento como o INDIP, com todas as características que a gente vem falando aqui, com todo esse histórico e esse papel social que tem esse evento na área da educação. Então, agradeço as suas palavras e eu queria, então, agora, com muita alegria, passar a palavra para o professor Libânio, que quero dizer que é uma grande honra poder estar aqui lhe entrevistando, né? Você que eu tanto li e leio, né? E que fez parte da minha formação fortemente, sem nem ao menos me conhecer pessoalmente, né? Mas é uma grande alegria e acho que o senhor tem essa característica na formação de uma geração inteira aí no campo da didática e da educação, né? Então, queria muito também poder ouvi-lo em relação a essa trajetória e esse lugar do INDIP ao longo desses 40 anos. Por favor, professor Libânio. Boa tarde, os colegas. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde com vocês, revendo pessoas muito estimadas e tivemos uma trajetória juntos, longa trajetória, né? E estou muito feliz também de estar com as colegas da velha geração e duas colegas da nova geração, o que é muitíssimo importante, né? E acho que está na hora de vocês tomarem a frente do debate acadêmico, da militância pela escola, e eu conheço um pouco do trabalho de vocês, e então, muito bom eu estar aqui compartilhando, e agradeço o convite de poder estar passando minhas impressões, minhas memórias, né? Que a gente está na idade de memórias, né, colegas? Então, estou absolutamente de acordo
de que o primeiro seminário de didática em questão, coordenado pela Vera e a sua equipe, em 1982, deve ser comemorado como um marco histórico na história da pesquisa e no campo profissional da didática, né? E que deu origem aos ENDIPs. 40 anos de ENDIPs é uma trajetória maravilhosa, né? Bem-sucedida, vitoriosa, né? E eu tive o privilégio de estar coordenando aqui em Goiânia o 7º e o 11º ENDIPs, e me lembro muito bem de agora das valorosas equipes que estiveram comigo na realização desses 2 eventos aqui em Goiânia. E também estou de acordo com o que vocês dizem na pergunta, não é que o movimento pela renovação da didática coincidiu, de fato, com a busca de caminhos para a redemocratização do país. Sem dúvida, um momento muito mais forte, positivamente, né, do que o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu queria rememorar um pouquinho e para ver as coisas à distância, né, no tempo, que esse movimento, que foi iniciado no Rio, ele estava afinado com a onda de ressurgimento da democracia no país, e que repercutiu com muita força no campo da educação, né? Eu quero rememorar como marco mais expressivo do impacto da redemocratização na educação a primeira CBE, em abril de 1980, e não por acaso realizado na PUC de São Paulo, que foi uma instituição que honrou a causa da resistência política contra a ditadura militar da época, não é? E também acho importante lembrar que quem organizou a primeira CBE foram 3 entidades, a Amped, o SEDES e a ANDI, todas elas fundadas no final dos anos 70, e o SEDES em 1980, não é? E essas entidades marcaram a reorganização e a mobilização no campo educacional, ainda no contexto da ditadura, né? E quando os educadores retomam, não é, o significado social e político da escola pública, e especialmente a sua importância em relação aos setores sociais majoritários da população, né? Eu também não posso deixar de relembrar esses acontecimentos anteriores ao primeiro seminário, e que a primeira CBE teve um importantíssimo desdobramento, que foi a retomada das lutas pela democratização da escola, e no qual teve um papel destacado a ANDI, Associação Nacional de Educação, da qual eu fiz parte durante todo o período em que ela existiu. Ela foi fundada por um grupo de educadores em São Paulo, e tinha participação de colegas de outros estados, não é? Com a liderança de Depreval Saviani, e a ANDI teve um importante instrumento de difusão das ideias que o movimento pregava, que foi a revista da ANDI, e eu fui editor por 2 anos dessa revista, não é? E a nossa colega Selma Pimenta foi uma das últimas presidentas desta entidade. Então, foi nesse contexto, não é, que se deu o primeiro seminário didático em questão, e que deu origem, em seguida, aos ENDIPs, né? Então, eu registro aqui, já foi dito pelas colegas, mas eu quero reafirmar que esse evento teve um significado político, acadêmico, epistemológico para o campo teórico, investigativo e profissional da didática, não é?
e cuja repercussão pode ser constatada hoje com a realização deste evento agora, né, no Rio. Né? Então, vocês perguntam a Cláudia e Gisele, e passados 40 anos, o que esperar, não é? Então, para mim está claro que os ENDIPs somente têm o seu sentido no vínculo com a escola pública e os professores. Nesses 40 anos que separam o primeiro seminário, da didática em questão, e a realidade atual da educação brasileira, especialmente da escola, nós temos hoje um quadro político oposto, não é? Vamos dizer que desde 1930 e nos anos posteriores, chegando, por exemplo, à Constituição de 1988, muita coisa nós obtivemos, muitos ganhos obtivemos, né? Mas esses ganhos, infelizmente, foram frustrados. Mais especificamente após o golpe de 2016, tramado pelo então vice-presidente Michel Temer e por setores políticos conservadores, e consolidado pela eleição do atual presidente em 2018. Então, nesse período, foi iniciado deliberadamente o desmonte das bases da educação pública nacional, com o corte de recursos da educação, a ciência, a pesquisa científica, privatização e terceirização, ameaças de vigilância ideológica ao trabalho dos professores, militarização das escolas e o desprestígio, não é, a categoria dos professores. Então, eu penso que hoje nossas tarefas políticas, nossa militância e certamente nossas tarefas acadêmicas, elas precisam repensar os rumos. Nós temos que ocupar trincheiras para combater este projeto neoliberal conservador que se consolidou em 2016 e que se configura hoje, neste momento, não é? Este modelo fascista que nos impõe a violência, o medo, a perseguição política e a humilhação dos professores. E penso eu que quais são os desafios? Eu acho que nós temos que retomar a discussão para que servem as escolas. Retomar o tema da qualidade de ensino na escola pública e o papel da didática na orientação profissional dos professores, não é? Nos perguntar novamente, como fazíamos no início da década de 1980, o que deve ser a qualidade da escola pública na perspectiva de um ensino voltado para necessidades e demandas das camadas populares. O que fazer para ultrapassar, não é, a ideia de qualidade social e assumirmos a ideia também de uma qualidade pedagógico-didática. Então, eu penso que para retomar a luta pela escola pública não é suficiente uma aspiração política, é preciso investir na especificidade dos aspectos pedagógicos didáticos nas escolas e nas salas de aula. Não é? Esse investimento na especificidade do pedagógico, do didático, não é? Penso que é o melhor investimento político que nós podemos fazer com a escola. Né? E isso é uma tarefa nossa, nós que estamos aqui